Deixar essa vesícula e deixar a natureza seguir o curso para ver se ela vai ou não inflamar é um risco. Olá, sou Thiago Carneiro Machado, moro aqui na cidade de Ponte Nova, sou cirurgião geral e cirurgião bariátrico e formado já há 20 anos e queria conversar com vocês um pouquinho sobre a cirurgia que eu mais realizo. Eu fiz mais de 4.000 cirurgias de vesícula, a colestectomia videolaparoscópica. Bom, existem muitos relatos na literatura médica de que o paciente que é portador de cálculos na vesícula biliar e que é assintomático não precisa fazer a cirurgia. E nós, cirurgiões, já há muitos anos, desde a minha época de formação na cirurgia geral, lá no Hospital da Baleia em Belo Horizonte, a gente acha que, na verdade, esses trabalhos não levam em conta o quanto é difícil e o quanto é complicado a cirurgia das vias biliares, da vesícula, quando ela está inflamada ou quando ela já ficou inflamada por diversas vezes e o paciente acabou se automedicando ou se medicando com auxílio de algum profissional, algum médico, e não fez a retirada da vesícula em período hábil, em época melhor. E muitas vezes essa inflamação da vesícula, esse primeiro episódio, o que faz com que aí sim ela passe a ser indicada a sua retirada, essa inflamação já é muito grave e já deixa a vesícula em uma situação extremamente difícil do ponto de vista técnico para qualquer cirurgião poder operá-la. Então, nós cirurgiões defendemos, a maioria, que todo paciente portador de cálculos na vesícula biliar, mesmo que assintomático, fora raras exceções, que é às vezes uma idade muito avançada, que é às vezes um paciente que tem muitas doenças, e isso faz com que o seu risco cirúrgico fique muito elevado, o que hoje, felizmente, com o avanço da medicina e da anestesia, e das técnicas e medicações para fazer uma cirurgia, são pouquíssimos pacientes que não são capazes de serem submetidos a uma cirurgia com segurança, são raras exceções. Então, esses casos em que o paciente é assintomático, descobriu um cálculo na vesícula biliar e é um paciente já em idade muito avançada, acima de 85 anos, paciente que já tem várias doenças, inclusive pulmonares ou cardíacas, que são as piores, esse paciente às vezes não precisa de fazer a cirurgia. Ou pacientes às vezes sequelados de AVC, pacientes acamados, pacientes realmente já em estágio mais final de vida, esses pacientes podem somente observar e não fazer a cirurgia da vesícula biliar. Já todos os outros que têm cálculo na vesícula biliar, descobriram por um ultrassom de rotina, um exame de saúde, e que não têm as características que eu falei há pouco, ou seja, são pacientes mais jovens, são pacientes com risco cirúrgico adequado e normal, vamos dizer assim, moderado, aquele paciente que não tem doenças muito graves, ele deve ser operado e retirar a sua vesícula biliar por videolaparoscopia, porque a morbidade da cirurgia é muito baixa, ou seja, o que seria morbidade? São as complicações, são as sequelas que essa retirada da vesícula pode causar ao paciente, as intercorrências, elas são muito raras, ainda mais se tratando de um cirurgião experiente, uma vesícula não inflamada, uma vesícula que está com cálculos, mas que ainda não teve inflamação, a sua parede ainda é fina, não é espessa, é uma vesícula que ainda não está aderida ao fígado de forma mais intensa devido à inflamação que ela já teve, aderida ao intestino que está ali próximo a ela devido à inflamação que ela já teve. Então, quando a vesícula ainda está sem inflamação, a cirurgia é muito segura. Em mãos experientes é muito raro complicações. Deixar essa vesícula e deixar a natureza seguir o curso para ver se ela vai ou não inflamar é um risco. Porque a gente sabe que 4% dos pacientes se tornarão sintomáticos a cada ano que passa. Portanto, qualquer paciente que tem uma expectativa de vida acima de 25 anos, depois que ele descobriu que está com cálculo na vesícula, por exemplo, uma mulher de 40 anos, ela descobre que ela está com cálculo na vesícula biliar. Ela nunca sentiu nada, ela fez um ultrassom de rotina lá com o seu ginecologista e descobriu esse cálculo, ou vários cálculos. Essa paciente, até os 65 anos de idade, já que ela tem 40 anos, ela tem 100% de chance de ter dor, cólica, vômito e outros sintomas relacionados a essa pedra na vesícula que ela tem, esses cálculos. E às vezes até sintomas graves, como a pancreatite, quando há uma migração desses cálculos para as vias biliares, o que torna o tratamento muito mais difícil e complexo.
Então, quando são ainda microcálculos, pior ainda, porque a possibilidade de migração do cálculo é muito grande e isso leva a consequências muito graves e é completamente aleatório qual o paciente que vai desenvolver um quadro desses mais grave e qual não vai. Portanto, é muito arriscado você simplesmente deixar o curso da vida seguir e não fazer a retirada da sua vesícula, como muitas vezes os gastroenterologistas indicam para os seus pacientes que são assintomáticos. Eles falam, não, pode observar, não precisa operar. O problema é que no primeiro episódio de dor que o paciente tiver, a vesícula dele já pode ficar muito inflamada e ele já ter complicações graves. E ele já ser operado em uma situação mais crítica do que ele teria sido operado se ele tivesse feito a cirurgia antes de sentir essa dor, ou seja, antes dele se tornar sintomático dessa vesícula. Ah, mas retirar minha vesícula biliar pode me prejudicar? Não, a gente sabe que a vesícula biliar tem sim ali um papel na absorção de vitaminas do complexo A, D, E e K. A retirada da vesícula faz com que essa bilis passe a escorrer espontaneamente do fígado para o intestino, mas a digestão dessas vitaminas continua acontecendo. Pode haver um certo prejuízo na absorção delas, mas não é que não haverá absorção dessas vitaminas. E você pode acompanhar isso e fazer uma reposição, isso é muito tranquilo. Então eu defendo, como a maioria dos cirurgiões, que qualquer pessoa que tem uma condição mínima de cirurgia, até mesmo com uma idade já mais avançada, porque a gente não sabe quando que essa vesícula pode se tornar sintomática, que é portador de pedra na vesícula, cálculos na vesícula biliar e que está assintomático, deve operar, para evitar uma surpresa desagradável de começar a ter dores e cólicas ou até mesmo outras complicações mais graves da vesícula em um momento da vida em que ele não está tão preparado para operar e ele tem que sair correndo para se preparar para operar o mais rápido para evitar outras complicações. Então, fica a dica, se você é portador de cálculo na vesícula biliar, se você descobriu isso, ou se tem algum parente que tem pedra na vesícula, procure um médico, faça o pré-operatório, se antecipe, opere por laparoscopia, tire essa vesícula e impede aí de você ter complicações que podem acontecer em qualquer momento da sua vida após esse diagnóstico de ter cálculos na vesícula. Não se sabe se vai ser com um ano, com 2 meses, com uma semana, ou às vezes até com mais tempo, que essa vesícula vai inflamar. Mas em algum momento ela vai inflamar. E o melhor é resolver isso antes. Ok? Então fica essa dica para todos. Gostou do vídeo? Dá um like, curte aí, se inscreva no meu canal e a gente vai tentar ir postando mais vídeos para vocês sobre esses assuntos da área de cirurgia do aparelho digestivo e de cirurgia da obesidade, do tratamento da obesidade. Ok? Grande abraço.